Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos, encarnados, desencarnados, pessoal de casa que nos assiste, para mais uma manhã de estudos sobre o Livro dos Espíritos. E aí, como sempre fazemos, todo sábado de manhã, a gente começa com os nossos lembretes. Vamos lembrar do nosso celular, porque às vezes a gente esquece. Vamos colocar no modo silencioso, desligar, para que ele não toque no meio da palestra e atrapalhe o palestrante. Vamos lembrar também que temos funcionando na nossa casa aqui a livraria, a nossa cantina. A livraria sempre tem promoções de livros bastante interessantes. Então, acabando a reunião, sempre vale a pena a gente dar uma passadinha na nossa livraria. Vamos lembrar também que, enquanto estamos aqui, no segundo andar da nossa casa, nesse momento, está funcionando o quê? A nossa obra social Antônio de Aquino. No salão grande estão as mães, os responsáveis das crianças estão estudando. Nas salinhas, divididos por faixa etária, desde os bebês até os adolescentes, eles também estão lá estudando, assim como nós, o Evangelho de Jesus, estudando o Livro dos Espíritos. Mas a gente vai lembrar que, apesar do propósito principal desta casa, é a divulgação da doutrina, é o estudo, é o tratamento espiritual, nós também precisamos do alimento do corpo físico. Então, na obra social, as famílias chegam cedinho, tomam café, quando terminar o estudo vão almoçar, recebem a cesta básica de alimentos, né? Então precisam da nossa ajuda, seja de uma contribuição financeira, seja trazendo 1 quilo de alimento. Se a gente não tem condições de ajudar financeiramente, a gente pode contribuir através de um trabalho voluntário. Essa ajuda ela é necessária para a casa de uma forma geral. Se a gente parar para prestar atenção, estamos todos aqui no salão. O salão está aqui limpinho, cheiroso, a luz elétrica está funcionando, a internet, é conta de gás, tudo isso são custos. E a casa vive de doações, então é importante que a gente dê a nossa contribuição dentro daquilo que nós tivermos condições de contribuir. Porque se cada um contribuir um pouquinho, não vai ficar pesado para ninguém, né? Vamos lembrar também que as reuniões públicas, elas acontecem às quartas e sábados. Então, hoje nós temos nesse horário, e temos também às 17 horas, e nas quartas-feiras, às 10, às 15 e às 17 horas. Né? Deixa eu ver se eu falei o horário certo aqui. Às quartas-feiras, me desculpem, às 10, às 15 e às 19 horas. Ok? Vamos lembrar também que a casa oferece estudos de segunda a domingo. Todos os dias a gente estuda nessa casa. E por que a gente precisa estudar tanto? Porque é através do estudo que a gente vai tomando ciência da nossa verdadeira realidade, que somos espíritos imortais, né? E é esse estudo que vai ampliando o nosso ponto de vista e nos fortalecendo para que a gente possa ter mais ferramentas para enfrentar os nossos desafios do dia a dia. Então, a gente estuda as obras de Kardec, as obras de André Luiz, estudamos Ivone do Amaral, Leon Denis. Então, é só a gente se matricular num dos cursos, vir para cá estudar. Porque nesse momento da palestra é muito bom, mas aqui a gente não pode trocar, a gente não pode falar, né? Senão a gente atrapalha o palestrante. Mas no momento do estudo a gente pode trocar, a gente pode se enriquecer, tirar as nossas dúvidas. Então, é sempre importante a gente vir estudar. Vamos lembrar também que, ao final das reuniões públicas, a gente tem o atendimento fraterno, para alguém que esteja necessitado de uma palavra, de um aconselhamento, de uma orientação. Quando terminar a reunião, é só ficar sentadinho, que algum trabalhador preparado da casa irá atendê-los. Além disso, nas quartas-feiras também temos o trabalho de tratamento espiritual, que a gente chamava do passe de cura. Se alguém também tiver a necessidade, precisa passar por esse atendimento fraterno, que aí vai ser avaliado e encaminhado para poder fazer esse tratamento nas quartas-feiras. Bom, hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos,
questão 274 até a questão 290. Quem vai trazer o estudo para a gente vai ser o senhor Raimundo. E, no segundo momento dos passes, o Maico vai fazer a sustentação do Evangelho para todos nós. Então, nós vamos começar fazendo a leitura do Evangelho de hoje, que nós estamos estudando. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Dom de curar. Devolvei a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Isso está em Mateus, capítulo 10, no versículo 8. E Kardec diz assim para a gente: dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, disse Jesus aos seus discípulos. E com essas palavras determina que não se deve fazer pagar por aquilo que a nós mesmos nada custou. Ora, o que eles haviam recebido de graça foi a faculdade de curar as doenças e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom lhes havia sido concedido gratuitamente por Deus, para o alívio daqueles que sofrem e para ajudar na propagação da fé. E Jesus lhes recomendava que não o transformassem em um meio de comércio, nem em objeto de especulação e nem em um meio de vida. Então, vamos fazer a nossa prece. Querido e amado Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos, sob o teu coração amigo, nos envolvendo em vibrações de paz, de harmonia, para que possamos, Senhor, junto aos benfeitores queridos desta casa, representados por Dr. Erma, seu altivo, Antônio de Aquino e tantos outros espíritos amigos que estão aqui nesse momento cuidando de nós, termos assim a nossa percepção alargada e, através do estudo, Senhor, podemos absorver aquilo que necessitamos dentro da necessidade de cada um. Então, assim que possa ser em nome desses benfeitores amigos, em teu nome, Mestre, mas acima de tudo em nome de Deus, Pai de todos nós, que possamos ter a permissão para darmos por iniciado o nosso estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Então, nós estamos no Livro dos Espíritos, no capítulo que fala da vida espírita, Relações de Além-Túmulo. Vou ler a questão 274. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre estes uma hierarquia de poderes. Há entre eles subordinação e autoridade? A resposta: sim, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relativa à sua superioridade e que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Subpergunta A. Os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade daqueles que lhes são superiores? Resposta: eu disse, irresistível. E vou ler a 275. O poder e a consideração de que um homem desfrutou na terra lhe dão uma supremacia no mundo dos espíritos? Resposta: não, pois lá os pequenos serão elevados e os grandes serão rebaixados. Lê os Salmos. Então, passamos a palavra para o nosso companheiro. Até 50, né? Então, queridas irmãs, queridos irmãos, bom dia. Como consideramos sempre, né, ter a oportunidade de falar do Evangelho de Jesus da forma rediviva é uma grande honra, mas é, antes de tudo, uma grande responsabilidade. A nossa irmã leu ali um versículo de Mateus 10, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que ancorou esse capítulo, né? Entre eles está o de graça recebesse, de graça dai. Esse capítulo 10 de Mateus, para nós que amamos Jesus e queremos conhecer Jesus, ele tem uma importância muito grande, né? É muito comum nós espíritas não termos o hábito de ler a Bíblia. Nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é excelente. Aliás, deve-se sempre começar por aí, porque
como te falei, né, falar de Jesus da forma rediviva é falar com o entendimento do Consolador que ele nos prometeu. O Espiritismo tem essa função, né? Jesus amarra isso lá em João 14, né? Onde ele coloca João 14, 26, onde o Kardec tirou um versículo para construir o capítulo 6, que tem 4 versículos de 14, né? E o Consolador que meu Pai vai enviar, ele vai ficar conosco para sempre. Não é então uma pessoa, é uma forma nova de ver. E ele vai ensinar tudo aquilo que eu não posso agora, há 2000 anos, e fazê-los hoje lembrar o que lhes disse há 2000 anos atrás. Então essa é a grande função do Espiritismo. E quando você vai lá em Mateus 10, dá uma lidinha, o capítulo é bem grandinho. Você vai conhecer os 12, nós já conhecemos, né? Mas você vai ver Jesus designando os 12 apóstolos, mostrando para eles que ele os preparou, os treinou, ensinou o Evangelho para ele para que eles divulgassem. E aí você vai ver que dentro dessa ótica que ele amarra lá em João 14, essa tarefa hoje é nossa, de todos os cristãos que se propõem a falar de Jesus, né? Então, primeiro nós precisamos de demitificar esse Jesus, né? Jesus não é um mito, como muita gente considera, e muitas instituições o transformam, então o veneram como um mito. Por quê? Porque nós entendemos a vida do Espírito. Então, Jesus como Espírito, nós temos como entendê-lo, principalmente se você der uma estudadinha nesse livro dos Espíritos, nas questões de 100 a 113, naquela escala espírita. A gente vai ver com clareza o ponto em que nos encontramos e o ponto em que se encontra Jesus e os demais Espíritos, né? Mas, pois bem, quando ele designa isso a eles, ele define para eles como é que eles querem que pregue o Evangelho. Vá, tá? É igualzinho o que acontece hoje no Espiritismo de verdade. Espiritismo como esse que é praticado aqui, que é estudado, conhecido, porque o que é realmente importante é conhecer, mas o tão importante quanto ou mais é vivenciar. Mas como vivenciar se eu não conheço? Foi exatamente esse o nosso problema, né? O amorável Dr. Bezerra nos diz o seguinte, naturalmente ele está fazendo uma crítica, mas uma crítica do nível de um Bezerra, né? As religiões institucionalizaram o Evangelho de Jesus, engessaram o Evangelho de Jesus de maneira que nós não entendemos. Tá? Nós estamos aqui há 2000 anos ouvindo falar de Jesus. Muitos de nós passou a carregar uma Bíblia debaixo do braço, mas continua lendo sem perceber que Jesus nunca falou para homem ou para mulher. Ele sempre falou para o Espírito. Ele sempre falou do mundo dos espíritos. Como ele está na Terra, naturalmente, falando para homens da Terra, ele usa analogicamente a linguagem da Terra, para que nós pudéssemos entender. Mas como ele sabia que nós não teríamos condições de entender, foi por isso que ele prometeu o Consolador e mandou. E aí nós precisamos refletir sobre isso. Moisés veio à Terra implantar o Deus único, ele, os profetas e os sacerdotes, levaram 13 séculos para implantar o Deus único e criar condições para Jesus chegar à Terra. E Jesus prometeu o Consolador, implantou o seu Evangelho de luz e levaram-se 18 séculos para o Consolador chegar. Então, percebam que hoje o que nós vamos estudar é uma coisa que mostra mesmo, como todo o livro dos Espíritos, né? Toda a segunda parte do livro dos Espíritos, toda ela mostra a vida no mundo espiritual. E enquanto não nos vermos como espírito, nós não estaremos habilitados a entender isso. Tá? Por que o mundo dos espíritos é chamado o mundo da verdade? Porque no mundo da verdade não tem como mentir. Por quê? Porque tudo está escrito na minha aura. Né? Então, o que eu passo define exatamente dentro da escala espírita quem eu sou. Tá? Então, no mundo dos espíritos, não tem essa hipótese de eu chegar para ele e falar assim, olha só, eu gosto muito de você e não gosto, porque ele está vendo que os fluidos que eu estou mandando, a luz que eu estou mandando não é verdadeira. Mas se tem afeto, vê claramente, né? A luz, etc. Então, o mundo da verdade é o mundo dos espíritos. Lá não tem como não ser, mas pode ser aqui também. Porque num planeta ditoso, a vida é totalmente no mundo dos espíritos. Né? Nós vivemos como se estivéssemos encarnados, nós vivemos como se estivéssemos encarnados, porque o nosso corpo físico lá é fluídico, são os planetas ditosos, né? Então, gente, para que nós possamos aproveitar bem o livro dos Espíritos,
Por isso que todo livro traz uma introdução, em via de regra, né? O Livro dos Espíritos, vocês já observaram o tamanho da introdução? É imenso. É imprescindível você ler a introdução. O Evangelho segundo o Espiritismo também é imprescindível você ler. Por quê? Porque por ser a ciência nova, a ciência do mundo invisível chegando na Terra, o codificador se esmera em colocar ali o que ele está mostrando. Se você for lá na introdução, são diversos itens. Só o item 14 já te convence a ler o Livro dos Espíritos e te gera vontade e necessidade de ler. Porque se nós chegamos no Espiritismo, por que nós chegamos no Espiritismo, gente? Essa pergunta é uma pergunta que Emmanuel faz e ele mesmo responde. Por que o Espiritismo? Ele diz o seguinte: quando as religiões que vimos praticando até hoje não atender mais os nossos anseios, não resolver as nossas questões transcendentais, a gente chega no Espiritismo. Por isso que nós estamos aqui. Por isso não tem ninguém na casa espírita, mesmo que esteja chegando pela primeira vez, que não tem lastro para isso. Que a gente só chegou aqui por quê? Porque o anjo da guarda trouxe, não, porque ele empurrou. Porque trazer ele já tenta há muito tempo e a gente não vem. Ele empurrou mesmo. E muitas vezes ele espera a gente chorar, porque aí a gente está fragilizado, etc, etc. Ele vai lá, meu filho, vai lá que você vai se consolar. E como é que a gente se consola, gente? Como é que o Jesus consola? Como é que o Espiritismo consola? Esclarecendo. Esclarecendo. Porque o fato de conhecer Jesus, de vivenciar Jesus, de estudar o Espiritismo, de vivenciar o Espiritismo, trabalhar, etc, etc, não reduz em nada a nossa prova, vamos dizer assim, textualmente, mas na prática reduz. Por quê? Porque a lei de Deus é educativa. Então, o contrato que eu assinei de reencarnação tem N provas. Elas vão deixar de existir? Não. Elas vão continuar. Mas eu vou passar com muita facilidade por elas e muitas delas serão reduzidas. Tá? Por quê? Porque a lei é educativa, ela não é punitiva. A partir do momento que eu me educo, eu não preciso mais passar pela prova. Eu não preciso passar mais por aquela dificuldade. Tem uma historinha contada, na verdade isso é assunto de livro espírita, né? Contada a mancheza, nas palestras. É de um indivíduo que trazia a prova de quando chegasse aqui na Terra, ele, como tinha sido um feitor de fazenda, e ele tinha por hábito, sempre que ele pegava um escravo que ele considerava que estava roubando, ele enfiava o braço dele na moenda do engenho e moía o braço do cara. Então, dá para a gente imaginar a dor que é e o compromisso que ele assumiu, né? Então, além das dificuldades que ele passou nas regiões umbralinas durante muito tempo, quando ele reencarnou, ele trouxe a prova de perder o braço, né? E, como está no Livro dos Espíritos, nós nascemos aonde, no meio onde tem o gênero da prova que nós vamos passar. Vocês são jovens e não pegaram isso, mas quem conheceu gráfica no passado, as gráficas eram uma fonte de amputação de dedo, de mão, etc, etc. Agora aquelas prensas. Hoje não. Hoje tem recurso de engenharia, de segurança, que não lhe permite nem se aproximar da máquina. Se você se aproximar, ela para evitar de você enfiar a mão lá, esmagar a mão, esmagar o braço. Então ele veio como gráfico, profissão dele gráfico. E numa determinada idade ele ia perder o braço na prensa. Acontece que ele chegou aqui, deve ter encontrado o SEAP, né? E começou a trabalhar, a estudar, trabalhar no bem, fazer o bem, etc, etc. Se tornou um ser maravilhoso. Inclusive, trabalhava em reunião mediúnica, né? Um belo dia, ele se distrai e esmaga um dedo na prensa. Ah, mas ficou todo contrariado. O espírita fica contrariado, né? Mas por que comigo? Está tudo certo, eu faço isso, faço aquilo. Foi lá, naturalmente, alguém deve ter pensado lá o dedo esmagado dele, né? Quando ele chegou na reunião mediúnica, o guia aparece e fala: meu filho, vou te mostrar uma coisa, tá? Ele tinha recurso, mostrou no passado dele que ele tinha esse método de punir escravo. A sua prova era perder o braço. Em virtude de você ter melhorado, você não deixou de passar pela prova, mas só perdeu o dedo. Então, a prova pode ser reduzida? Pode sim. Por quê? Porque a lei é educativa, ele já se educou, ele não vai mais esmagar o braço de ninguém, nem animais ele vai torturar, nem matar, porque hoje, felizmente, né, já chegamos ao ponto, né, da lei punir você fazer mal ao animal, porque até outro dia você podia fazer o que quisesse. Um pouquinho antes você podia fazer com o humano que fosse escravo, né? Então, para a gente ver o quanto a gente tem progredido, o quanto tem feito o Evangelho de Jesus. Então, nesse Mateus 10, então, o que você faz? Você para pregar é uma coisa importantíssima.
Mas é imprescindível que você faça a outra parte, que é o bem. Então, você que é esclarecido, que eu te ensinei mediunidade, eles conheciam mediunidade. Tanto que ele falou, não venda, de graça recebeste, de graça dai. Levanta os caídos, limpa os leprosos, expulsa os demônios. O que é expulsar demônios, gente? Essas são as nossas reuniões de obsessão hoje. Tá? Então, nós fazemos exatamente isso. E nós saímos para bater na porta dos outros para vir para o centro? Não, por quê? Emmanuel explica isso e outros tantos espíritos. Nós não devemos fazer o proselitismo, porque isso não é do espiritismo. Por quê? Porque se você não tiver maturidade, você não vai vir. E se você vir, não vai te servir, você só vai criticar. Então, chegando lá, bate a porta e deseja a paz. Porque a paz era a saudação dos cristãos naquele momento. Você lembra que quando ele voltou do sepulcro para visitar os apóstolos naquele domingo, que tinha pedido Maria Madalena para informar, assim que ele entra pela parede e dá um susto enorme neles, o que ele fala? A paz seja convosco. Era a saudação dos cristãos de outrora, como diz o Dr. Bezerra. Então faça isso. Chegando, você faça isso. Tá? E se eles aceitarem, você entra, dorme com eles, janta com eles e prega o meu evangelho. Que ele tinha dito o seguinte, você não precisa levar nada, não precisa de roupa especial, não precisa... Mas isso ele está falando há 2000 anos. Hoje não é assim. Tá? Hoje a gente anda a grande distância. Imagine o que seria do Divaldo se ele não tivesse avião. Como é que ele ia divulgar o evangelho que ele divulga? Né? O Chico, no período que ele esteve aqui, as viagens que ele fazia no Brasil todo, se ele não tivesse algum recurso ou alguém oferecesse, ele não teria como. Mas naquela época eles não precisam de nada especial. É igualzinho a nós. Está vendo alguma roupa especial aqui? Não. Do jeito que a gente está na vida, nós estamos aqui. Não precisa de nada na cabeça, não precisa de roupa especial, nada disso. Precisa de quê? Da mente e do coração. Né? Então, meus amigos, de posse disso, nós estamos conscientes de que tudo em nós é consciencial. Né? Começa pela lei de Deus. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. É o modelo que nós temos. Toda vez, não tem nenhum de nós, nem quando a gente era mais atrasado, quando a gente vai fazer algum erro, que não toca um sininho. É que a gente não observa, mas toca. Mas vou assim mesmo, contigo. É o livre-arbítrio, mas toca um sininho. Então é consciencial. Então, tanto na vida terrena, encarnado, como no mundo dos espíritos, tá? É consciência. É tudo consciencial. Aqui é a mesma coisa. Eu consigo enganar alguém? Sim, durante o dia, mas quando a gente dormir, a gente não vai se ver? Então, quem engana durante o dia acordado, cara, está vivendo uma tremenda coisa. Quando ele desencarnar, ele vai levar um susto danado, porque ele vai estar o tempo todo se vendo. Mas todo dia à noite nós podemos nos vermos em espírito, fazermos viagens, trabalharmos. E é assim que nós nos preparamos para, quando desencarnarmos, voltarmos para a colônia. Tá? Então, vamos às nossas questões, e aí nós vamos ver que todas elas tratam de questões de consciência e guardam proporcionalidade. Aquilo que nós vamos receber com o que nós fazemos. Jesus falou com clareza, será dado sempre e invariavelmente a cada um, segundo o que você fizer. Né? Então não tem por onde fugir. O Evangelho de Jesus traz tudo o que nós precisamos. A questão é que ele chegou muito cedo na Terra, cedo não, chegou no tempo previsto, mas para mim chegou cedo, porque só agora que eu consegui entender um pouquinho. Né? Mas muitos tinham feito essa preparação, os próprios apóstolos e aqueles que se tornaram cristãos no início, no primeiro século, não eram almas como nós, eram almas que já traziam os recursos para perceber Jesus, tá? Senão ele não teria feito sucesso. E é claro que ele, na sua grande inteligência, grande capacidade, ele planejou isso, tá? Entre eles existia um grupo, que eram os essênios, que eram essencialmente seres elevadíssimos, tá? E, inclusive, diz que Jesus estudou com os essênios. Claro que não, ele é anjo, eles não eram anjos, ele não estudou, mas ele conhecia os essênios, foi ele quem mandou reencarnar os essênios. Né? Mas Maria de Nazaré, toda a sua família, José e toda a sua família, têm os ascendentes dos essênios. Tá? Eram almas elevadas que estavam habilitadas a entender Jesus, que só agora nós estamos conseguindo um pouquinho. Então, vamos lá. É uma coisa que nos interessa muito, tá? É muito comum no atendimento fraterno, não precisa ser esse atendimento fraterno formal aqui da Casa Espírita, esse é muito importante, mas às vezes você se depara com atendimento fraterno no trabalho, na sociedade, na família,
né? Qual a diferença, gente, entre um atendimento fraterno e um conselho? Isso, quem fizer o curso, no final, essa questão vale 2,5, tá? Né? Qual a diferença? O conselho é excelente, bom, qualquer um pode dar. E o atendimento fraterno, qualquer um pode fazer? Por quê? O atendimento fraterno, ele não é só um conselho, ele é uma orientação em que o atendente pega aquilo que você trouxer e enquadra no Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Tá? Como é que você vai entender? Tá? Como é que a mãe, o pai, a família, principalmente a mãe, dói muito, entender a perder um filho aos 21 anos? Cara, é muito difícil. Se você não conseguir mostrar para ela que, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 21, perda de pessoas amadas, estar na Terra, a Terra é cadeia, é hospital, é escola. E se chegou o seu alvará de soltura, por que a senhora está chorando? Ele não suicidou, foi morte natural? Então, ele não morreu, ele simplesmente cumpriu um contratinho, por alguma razão, esse contrato era de 21 anos. Estou chutando aí 21 anos, mas pode ser qualquer idade, né? Então, morrer, como nós chamamos na Terra, nada mais é que se libertar. Como nós estamos falando aqui do Evangelho, Jesus, já falamos que Jesus disse que é a cada um segundo as obras, o que você vai receber? O que você plantou aqui. Tá? Invariavelmente isso, não tem como mudar. Né? E aí, a pergunta, nós perdemos nossos familiares. Quantas vezes a gente recebe na casa espírita os companheiros chegando, querendo uma carta da mãe que morreu, do pai, do filho, disso aí? Quantas vezes? Gente, totalmente legítimo e natural isso. Totalmente legítimo e natural. Mas só que isso está regido por leis naturais. E as leis são de Deus. Eu não tenho como derrogar a lei de Deus, nem ninguém tem como mexer na lei de Deus. Então, o que a gente pode falar para ele? Isso aí. Traz o companheiro para a realidade e fala. Tem ideia de onde ele está, como ele está? Nós não temos, mas você ter médico, você pode ir lá ver. Não, isso é sem enxeril. O médico não deve fazer isso. Tá? E, senão, isso seria negociar a mediunidade. Porque hoje as pessoas, não, mas peraí, eu não vendo a mediunidade, mas você recebe a blusinha e fica feliz. Você recebeu a blusinha porque é médico, bota lá no centro, que não é seu não. Lembra do Chico? Chico recebia fortuna. Não ficava com 1 centavo. Então, se alguém moça, mas que comunicação bela, e te dá um presente, traz para o bazar, porque não é teu, tá? Porque a mediunidade é para você servir. Se você confundir isso, se você tem dúvida, pega o livro Os Mensageiros e lê pelo menos até o capítulo 14 para você ver a ECA que é vender mediunidade. Dá um problema danado, tá? Então, aliás, e também não exercer a mediunidade, não fazer uso dela. É sério isso, é sério isso. Não é raro uma reunião mediúnica que a gente não atende alguém chorando, porque ouviu aquilo e foi internado no manicômio. Por quê? Porque a mediunidade é um compromisso que nós assumimos e é coisa do mundo dos espíritos. Não dá para me levar com as regras e as leis da Terra. Não adianta você procurar quem nega, tem que procurar quem conhece e entende. Então é aqui, no atendimento fraterno. Qual que mas ele não quer, é com ele, é o livre-arbítrio. Tá? Mas vai acontecer de ter que acertar a conta. Tá? Por isso, e tem tanta coisa lá nesse Mateus 10 que num determinado ponto Jesus fala assim, se você tiver que falar em meu nome, abra a boca que eu falo. É o que a gente tenta fazer aqui. Tá? Receber a intuição para que a gente possa falar com segurança e com proveito. Então, nosso parente que partiu, eu adoto esse método, olha só. Um exemplo, se você trabalha numa grande empresa, por exemplo, é muito comum a grande empresa fazer um negócio, ela compra umas máquinas lá em Singapura, tá? Que é muito comum, então lá na China, hoje eu compro muito na China, e te mandar para lá, e você tem que ficar lá uns 30 dias, às vezes é uma semana, 15, às vezes 30, 45 dias ou mais. Quando você chegar lá, qual é a primeira coisa que tu vai fazer? Assim, talvez antes de você chegar no hotel, pegar seu celular e ligar para casa, mulher, eu cheguei, ou para a mãe, ou para cheguei, estou bem. E quem morreu? É a mesma coisa. Então não seja assodado nesse processo. Me dá uma comunicação da minha mãe. Não, calma. Ela está te vendo, te ouvindo, te percebendo, mas está. Se lembra que Jesus falou que entre nós e vós há um abismo? O abismo, um deles é esse, é o corpo físico. Mas assim que você dormir, você pode ir lá. Se você tiver crédito, e ela também. Tudo tem que ter crédito. Tá? Então, lembrado que a mãe do André Luiz fez de tudo para socorrer, mas depois que socorreu, ele não conseguia nem vê-la.
tá? E para ele ter contato com ela levou alguns meses, e mesmo assim ele teve que ascender por ajuda do pessoal da colônia, e ela teve que se rebaixar para eles se encontrarem na beira daquele lago, porque a coisa é o quê? É vibracional. Eu vibro na onda do bem, estou aqui. Eu vibro numa onda que não é do bem, estou aqui. Eu vibro numa onda muito elevada, estou aqui. Tá? Então, se eu quiser entrar em sintonia, se eu quiser encontrar alguém, eu tenho que ter sintonia fluídica com ele. Tá? Então, essa é uma das questões que nós vamos estudar aqui. Então, vamos lá, primeira. Morreu o meu parente, ele vai me ver, eu consigo falar com ele, como é que vai ser lá? Vai ser assim, ó. Da existência de diferente ordem de espírito, resulta para estes alguma hierarquia de poderes, foi o que a nossa irmã leu. Gente, essa é uma coisa, tá, que nós podemos entender a partir do momento que estudamos a escala espírita, questões de 100 a 113, e essas questões. Há uma hierarquia entre os espíritos? A resposta... vou ler a resposta. A resposta é fantástica. Gente, são duas. E o Kardec deu o mole de não acreditar na primeira. Levou um sacode na segunda. Quer ver? Ó? Muito grande. A hierarquia é imensa. Tá? A ascendência moral é imensa. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. O Kardec poderia ter entendido, mas ele não aceitou. Ele perguntou de novo. Podem os espíritos inferiores subtrair a autoridade dos que lhes são superiores? A resposta, eu disse, é irresistível. Então, ele não deu nenhuma mais explicação. Já está explicado, eu já te falei, é irresistível. É assim, gente, que como vocês... Quer ver? Vamos para o superlativo para a gente entender. Os apóstolos e muitos outros, os profetas antes de Jesus, os sacerdotes, eles faziam muita mediunidade, curavam, etc, etc, etc. Mas... teve um caso, né, durante Jesus, de que um senhor levou um filho. Esse filho era obsidiado, às vezes o obsessor jogava ele na água, no chão, no fogo, maltratava ele. Ele levou para os apóstolos curar, porque eles curavam. Eles não conseguiram curar, estão lembrados disso? Aí o homem esperou, peraí, mas como é que eles não conseguiram? Aí foram falar com Jesus, né? Eles levaram o menino para Jesus, o rapaz para Jesus, e Jesus curou na hora. E eles falaram, senhor, por que os seus apóstolos não curaram ele? Lembra o que ele falou? Gente, falou disso aqui. Para isso é necessário a ascensão moral. O caso aqui é grave. Tem um grande amigo dos brasileiros, que é o professor Eurípides Bassanufo, que Altivo gosta muito, né? Eurípides, gente, se você for lá no colégio Allan Kardec, se você pedir, eles vão te mostrar isso. Tinha uma espécie de uma cadeia debaixo do colégio, toda gradeada, porque quando ele não estava ali, era comum trazerem obsidiados possessos para ele tratar. E ele resolvia na hora. Tá? Mas quando ele não estava, ele falava para os caras, vocês nem tentam que não dá para vocês. Bota o indivíduo lá dentro e tranca. Aí trouxeram um lá da fazenda, meia dúzia de trabalhadores arrastando o cara, amarrados. O professor não está aí, então botaram lá dentro, fecharam. Quando ele chegou, o professor, não entra não, que ele é muito perigoso. Ele falou, vamos fazer prece e se afastem daí. Abriu a porta, entrou, sentou com o espírito encarnado e o desencarnado, conversou, saiu dali de braço dado com ele, o cara foi embora. A ascensão moral. É por isso que nas nossas reuniões mediúnicas, nós estudamos e sabemos que nós não conseguimos doutrinar. Nós conseguimos sermos, vamos dizer assim, coadjuvantes dos espíritos adiantados. É isso que Jesus falou. Você vai fazer, não consegue, tem dificuldade? Entra em sintonia comigo que eu te faço, eu te ajudo. Tá? O Hermínio Corrêa de Miranda, que tem um dos livros mais fantásticos para explicar uma reunião mediúnica, Diálogo com as Sombras, ele coloca, você não vai se achar vaidoso o suficiente de achar que você doutrina. Ele dá uma relação de espírito que a gente vai doutrinar. Não vai achar que você vai conseguir doutrinar isso, não. Você vai conseguir, sim, se modificar, se melhorar e entrar em sintonia com os guias da reunião, porque eles, inclusive, muitas vezes trazem não, né? Eles se colocam em condições de vir espírito superior a eles nos ajudar. É muito comum numa reunião mediúnica, por exemplo, aparece um monte de luz. E se não tem nenhuma comunicação, é claro, tem alguém difícil
de ser doutrinado que vai incorporar. E daqui a pouco o médium já está lá todo entortado. Não é você, é aquela luz ali. É um ser de luz, que não necessariamente esteja ali, porque ele não precisa. Ele faz uma ubiquidade. À distância ele consegue fazer isso através de um médium, através de um doutrinador e do grupo que cede fluido e vibração. Totalmente mundo dos espíritos. Trabalha todo no mundo dos espíritos e todo verdade. Não tem essa, né? O apóstolo Paulo, ele passava, por onde ele passava, ele pregava o evangelho e curava, igual está aí, né? Ele passou numa cidade que ele curou um montão de gente. E lá tinha uns charlatães que vendiam mediunidade, né? E eles viram aquilo e ficaram encantados. E foram atrás dele. Meu Deus, vamos ficar ricos com esse negócio aí. Aí foram atrás do apóstolo Paulo e cura daqui, cura dali. Eles acharam, olhavam as palavras que o Paulo fazia, os gestos, né, os passos que ele dava, e tudo bem. Aí se reuniram, assim que eles saíram, veio um obsidiado, né, um possesso, eles vão, aí, pô, isso aí está muito caro, então cobraram lá um preço alto. Quando eles se aproximam e estendem a mão, o possesso pega ele e se arrebenta ele todo. Então, é a ascensão, não tem essa de mentir. Eu vou enganar. Não. Primeiro que o Espírito está lendo a minha mente. Ele sabe, está vendo a minha aura. Ele sabe quem eu sou. Ele, quando ele chega diante de uma aura de um Bassanufo, aquele monte de luz, ele já se recua logo, né? E as vibrações de amor que saem de um ser desse modifica o ambiente, o psiquismo, o sentimento do indivíduo, tá? Era assim que Jesus falava da balsa de Pedro lá dentro do lago e todo mundo ouvia. Por quê? Aqueles que sintonizavam. É assim que Bassanufo fazia um evangelho todos os dias, lá no Allan Kardec, e todos aqueles que tivessem sintonizado e todo sacramento ouviam. Tá? Então são recursos da lei dos espíritos, que é totalmente lei da verdade. Então, essa ascendência existe. Agora aqui, ó, o poder e a consideração de que um homem gozou na Terra dão-lhe supremacia no mundo dos espíritos, gente, a gente não precisa nem ler, já entendemos. É claro que não. Esse poder é um empréstimo que você recebeu. Sou muito rico, sou muito belo, sou muito culto. Cara, isso tudo é empréstimo. Tudo que eu tenho, por exemplo, de cultura, de inteligência, eu não perco nunca, que é do espírito. Mas não necessariamente eu possa lançar a mão disso na próxima encarnação. Muitos de nós que têm dificuldade, por exemplo, de fazer até uma faculdade, já temos muitos cursos de alta elevação, mas estamos punidos porque abusamos disso, né? Então, é claro, né? Vamos ler a resposta. Não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Você lembra quando Jesus falou isso para os apóstolos? Né? Ele chegou num grupo assim, ele se afastou do grupo, como sempre, estava lá naturalmente fazendo as suas considerações mentais, e eles começaram a discutir. Não, quando eu subir, eu quero ser o ministro do Senhor, eu quero ser isso. Cada um queria uma posição elevada na corte de Jesus. Jesus retorna, é mesmo? Quer? Se você quiser ser grande lá, tem que ser o menor aqui, senão você vai ser rebaixado lá. O orgulho não é mérito, não é crédito, não é nada disso, é débito, tá? O orgulho é o contrário da humildade, que é o que se faz, que te leva a se aproximar de mim. E a caridade é o contrário do egoísmo, é o que te faz gerar os recursos para que você possa, entre aspas, comprar a sua habitação lá no mundo dos espíritos. Tá? Então, gente, é isso que ele está dizendo. Então, o fato de você ser aqui isso, aquilo, não significa que você vai ser isso lá em cima, vai ter essa consideração, não. Esses títulos todos são aqui da Terra, né? É como devem entender essa elevação e esse rebaixamento. Não sabe que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos? Pois bem, o maior da Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreende isso? Não disse Jesus, aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se exalçar será humilhado. Então, tudo que Jesus falou, gente, estão percebendo? Ele não falava para homem e mulher, ele falava para o espírito. Tanto faz encarnado ou desencarnado. Né? Não tem essa de, não, isso aqui é coisa da igreja. Não. Jesus não tem, ele não é artigo religioso. Tá? Ele é realmente o mestre, o modelo e o guia da humanidade terrestre. Vamos indo, para a gente achar as nossas famílias aqui, né? 276. Aquele que foi grande na terra e que, como o espírito, vem achar-se entre os de ordem inferior, experimenta isso, alguma humilhação? Naturalmente.
Já pensou? Você, aqui na Terra, mora em condições de muita elevação, vive uma vida muito elevada, mas quando desencarna, vai viver num ambiente muito lá embaixo, né? Às vezes bem grande, tá? A humilhação. Mormente se é orgulhoso e invejoso. O soldado que depois da batalha desencarna, ele vai encontrar o seu general lá e a autoridade vai ser a mesma? Não. Às vezes o soldado tem mais autoridade que o general, porque a autoridade é moral. Se o general era moralizado, sim, vão se encontrar, confraternizar, mas às vezes não, o general pode trabalhar numa equipe que o soldado é o dirigente dele. Tá? 278. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Gente, vamos lá. Naturalmente, você já imaginou se a piedade de Deus, se o amor de Deus não espalhasse entre nós, espíritos da terceira ordem, um monte de espíritos elevados, e mesmo entre nós, espírito melhorado para nos ajudar, poxa, ia ser muito difícil a gente ascender, né? Então, estão sim misturados. E o objetivo é esse, quer ver? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros. Tal qual sucede entre vós, constitui um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. O da mesma categoria se reúne por uma espécie de afinidade e forma grupos ou família, unido pelos laços de simpatia e pelos fins que visam. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal. E às vezes pela vergonha, né, que eles sentem de estar entre os bons, por isso se reúnem entre os maus. Mas você já imaginou se não tivesse os melhores entre nós? Né? Como é que nós seríamos orientados? Quanto tempo nós levaríamos para progredir? A 279. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades? Se nós acabamos de falar, você só consegue estar em determinado lugar por afinidade. A mãe do André Luiz não tinha como ter o filho com ela, e muito menos o marido que estava mais abaixo, e muito menos os outros parentes que estavam mais abaixo ainda, né? A resposta: os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam, são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. Muito claro, né, gente? Por quê? Você quer ver? O meu sonho de consumo hoje não é ser anjo, porque anjo eu sei que eu vou ser, mas está longe, cara, muito longe. Você já imaginou? Quer ser um Cristo? Agora, ser um espírito da segunda ordem ainda está longe, mas é mais factível, não é? Eu ainda tenho que fazer o Enem para planeta de regeneração, passar lá não sei quantas encarnações, sublimar os 5 sentidos, deixar de gostar de picanha, de chope, de sexo, de comida, de dormir, tirar férias, não fazer nada e depois descansar, não tem nada disso lá. Então, eu tenho que deixar de gostar de tudo isso. Enquanto eu gostar de tudo isso, eu vou reencarnar num planeta que tem isso. Tá? Por quê? No planeta ditoso, eu, mesmo encarnado, eu não tenho estômago e nem região genésica, porque eu não me alimento com coisa sólida, é fluídica. Eu não gero filhos da forma que geramos aqui. É daquela forma que Jesus foi gerado e João Batista. Percebe? Então, esse negócio, mas só que, cara, você é totalmente feliz. Tá? O totalmente eu até reduziria um pouquinho, porque o totalmente é o anjo, né? Mas você está no mundo feliz. Tá? E você vai lá na questão 107, que está naquela escala espírita da 100 a 113, você vai ver que lá habitam os nossos anjos da guarda. Tá? Então, isso é matéria curricular do anjo da guarda. Ele tem que ser anjo da guarda para ascender, é uma das coisas que ele tem que fazer. Está lá. Na 495, o Kardec pergunta se o anjo da guarda nos abandona. Aí Santo Agostinho e São Luís dão uma aula, gente. É uma das minhas questões de cabeceira. Tudo que você precisa, naquele momento você não está nem conseguindo fazer a prece, está meio... Vá lá, questão 495. Ele fala assim, se vocês entendessem melhor essa questão do anjo da guarda. E uma das expressões que ele fala é o seguinte: embora moramos a milhões de léguas de vós, a distância para nós não existe. Nós temos recursos que vocês não conhecem. Quer dizer, recurso dos espíritos da segunda ordem que habitam o planeta ditoso. Por isso é meu sonho de consumo. Né? Você se lembra daquela história do Aladim? Você achava uma lâmpada, passava a mão nela, saía um gênio, você podia fazer 3 pedidos, não é isso?
Vocês se lembram o que vocês perguntavam quando era criança? Eu me lembro de duas, a terceira eu não me lembro. Eu só pedia comida e brinquedo. Você vê o que é elevação moral, né? Aí, hoje, quando você estiver no mundo de todos, você vai ser o Aladim. Você vai fazer tudo o que você quiser. Como você já se educou, você só vai querer fazer coisas que estejam de acordo com a lei de Deus. Tem um axioma, né, um ditado que diz o seguinte: Deus não dá asa à cobra. Já viu isso? Viu que você é interdito a estar em determinado momento? Nós não temos como ir a um planeta ditoso, estar num planeta ditoso. Por quê? Porque lá não tem nada daquilo que eu preciso para viver. Então, se eu for lá, você é asfixiado lá, que a atmosfera totalmente rarefeita, totalmente diferente. Existe um autor, Inácio Ferreira, não sei se vocês já leram Inácio Ferreira. Inácio Ferreira tem vários livros, entre eles ele tem uma trilogia, que é sobre a cinza do tempo, do outro lado do espelho e na próxima dimensão. O primeiro ele estava encarnado, o segundo e o terceiro ele estava desencarnado. E na próxima dimensão, ele sai da colônia em que ele se encontra, ele e um professor que eles sempre tiveram junto, vai pernoitar onde está o André Luiz, porque no dia seguinte eles iam fazer uma viagem na próxima dimensão. Quer dizer, a dimensão que eles estão aqui, eles iam para a próxima, na próxima dimensão. Eles estão na primeira ou na segunda, por aí. Então você imagine como é que é a última dimensão, né? Quando ele chegou lá, eles iam de nave. O André de manhã os leva lá na plataforma, lá. Aí ele olha, o piloto é espírita? Não, ele é piloto de nave. Não tem que ser espírita, você tem que ser digno. E eles viajam. Quando ele chega lá, gente, ele encontra, foi na época que o Chico estava desencarnando. Aliás, nesse capítulo aí é que ele explica o desencarne do Chico, tá? Ele encontra um ser de muita luz, né, que conversa com eles. E eles avisam para ele: você só tem 20 minutos da Terra para permanecer aqui no planeta Terra, numa dimensão mais rarefeita. Ele conversa com ele, faz um monte de história, aprende muita coisa. E chega a hora de ir embora, o ser fala para ele: está na hora de você ir embora, senão você vai apagar aqui. Ele fala: mas eu queria tanto te dar um presente. O que você queria me dar, ô Inácio? Aí eu queria te dar um lencinho de linho que eu tinha, que a minha madrinha bordou para mim quando eu era criança. Ele enfia a mão na atmosfera, constrói o lenço e bota na mão dele. Aí eu dá para ele. E ele só aparece, não. E aparece uma flor, leva essa flor, que nela tem os fluidos que você precisa para ir até a nave, senão você vai desmaiar antes. Então imagine o que é estar num planeta ditoso. Tem dimensões aqui na Terra que nós não conseguimos viver. Por quê? Porque o meu perispírito é muito material. E por isso que ele me constrói um corpo desse jeito, que tem enfermidade, que é muito material, que tem necessidade de alimento, etc, etc, etc. Né? Então, para a gente ver como é que a coisa é toda por mérito, né? É como se comunica entre si os espíritos. Gente, essa é uma que lá no capítulo sobre a prece no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma explicação muito clara. Mas lá na questão 27 do Livro dos Espíritos, você vai ver que existem 3 coisas no universo: Deus sobre todas as coisas, o Espírito e a matéria. Tudo mais é a transformação da matéria. Só que a matéria, aí é o fluido cósmico universal, é a matéria primitiva. Ela é susceptível de ser modificada com o nosso pensamento. É com ela que nós conseguimos nos comunicar com os espíritos. Os senhores estão ouvindo a minha voz, porque ela é material. Embora você não veja, aqui tem matéria, né? E por isso a voz está chegando até seu ouvido. Mas se eu estiver pensando, se eu parar de falar e pensar, você não ouve. Mas os espíritos ouvem. E quem tiver recursos para isso também pode ouvir, né? Tem pessoas que conseguem ouvir o pensamento do outro. É raro, não precisa ficar assustado não, que é muito difícil. Se alguém falar que está ouvindo, normalmente é cascata. Então, gente, como é que os espíritos se comunicam? Através do fluido. Eles se veem, conversam, mas a linguagem deles não é material. Tá? A linguagem dele é por pensamento. É por isso uma das razões pelas quais o espírito incorpora em médium para conversar, porque às vezes ele não consegue ouvir o espírito orientador dele. E aí, como ele ouve a nossa voz material, o médium oferece fluido para ele, aí ele tem recursos depois para ouvir os espíritos. A gente simplesmente muda o padrão vibracional dele. 283. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Dá para a gente definir, né? Já viu a ascendência moral? Já viu que tem habitações? Os inferiores não tem como rastrear os superiores.
só se eles quiserem. Então, lembrado, quem lê os livros do mundo do espírito, particularmente André, que muitas vezes, quando eles vão entrar numa furna, o orientador fala, agora nós temos que subir o nosso padrão, bloquear o nosso pensamento, senão eles vão nos ver. Eles entram lá, conversam, fazem tudo que tem que fazer, eles não são vistos. Então, os espíritos de ordem maior só são vistos pelos de ordem inferior se eles quiserem. Tá? E é assim que eles trabalham no umbral, né, sem serem vistos, sem ter problema. Vamos lá, 284. Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar sua individualidade? Essa aí, talvez, gente, seja uma das mais importantes informações que o Consolador nos trouxe. É o perispírito, mas o perispírito não foi o espiritismo que trouxe, só o nome foi o Kardec que criou. Porque o esoterismo conhece esse tal de corpo astral, ou corpo que reveste o espírito, há muitos séculos, mas não sabiam o quanto ele é importante. Ele tem muitas ações, muita coisa importante. Uma delas, ele é organizador, modelador biológico. É nele, quando estamos no mundo dos espíritos, que está projetado tudo que eu sou. Cor, estatura, cor de cabelo, etc. Está lá. As enfermidades que eu posso nascer com elas, ou então que vão entrar em erupção lá mais na frente, tudo está no perispírito. É fantástico. E como é que o espírito se comunica? Com o médium, ele cola o perispírito dele no perispírito do médium. Como é que o espírito nos vampiriza? Tá? Por que a gente deve orar e vigiar? Senão nós dividimos os nossos prazeres com os espíritos inferiores. Tá? Ele desencarnou, o indivíduo desencarna, ele não tem elevação para viver no mundo espiritual, ele continua comendo, bebendo, fazendo sexo aqui. Como é que ele faz isso? Aquele que é invigilante, ele cola o perispírito nele, o que ele fizer, ele sente. Percebe? É assim que nós somos vampirizados. Só que ele não tira só a sensação, não é que ele sai, ele nem sabe disso. Mas como ele faz isso com maldade, ele extrai a sensação e extrai fluido vital e outras coisas ali. É aí que nasce o câncer de ovário, o câncer de testículo, o câncer de garganta, etc. Tá? É através da remoção que os vampiros fazem das nossas sensações, tá? E ali tiram também isso. Por isso, você já viu que existe uma classe de religiosos que antes de comer eles fazem a prece? Nós espíritas pensamos nisso? Não tem nada de dogmatismo nem liturgia nisso. Você não precisa nem fechar o olho. Tá? Fechar o olho é para mostrar para os outros. Você sentou na tua mesa, agradece e peça a bênção. É simplesmente uma coisa prática. Tá? Tem um livro fantástico. Deixa eu me lembrar aqui. Não lembrei. É que o indivíduo, ele chega em casa, é do André Luiz, o indivíduo chega em casa, sexo e destino. Ele chega em casa, ele tem 3 obsessores que coabitam a casa dele. Um é o principal. Ele senta ele tira o paletó, quer dizer, é um cara graduado, ele coloca lá e senta no sofá. Assim que ele senta, ele olha para a estante, o espírito quer beber, levanta ele, leva ele na estante, ele pega o uísque de preferência, o copo de preferência, bota e é o espírito que faz. Tá lá, o livro é Sexo e Destino, é fantástico o livro. Tá? Então, essa é uma questão que Jesus deixou. Gente, ora e vigia para você não ser apanhado pelos obsessores. A vida no mundo espiritual. Jesus nunca falou para homem e mulher, sempre falou para espírito, encarnado e desencarnado. Né? 285. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado na Terra, naturalmente, vou encontrar meu pai, vou encontrar minha mãe, sempre naquelas condições, se estamos no mesmo nível, até vamos conviver, senão o superior pode acessar o inferior, mas o inferior não. O exemplo claro é o da mãe do André Luiz, que quase todo mundo conhece. Né? 286. Deixando os seus corpos, né, a alma se imediatamente vê os parentes. Gente, não vimos que é tudo por crédito? Então, imediatamente, ainda aqui, não é o termo próprio. Como já dissemos, é necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e alije o seu véu material. O que é desencarnar? Tá? Tem gente, o espírito que não, desencarnar é morrer. Não. Tem muita gente que morre e não desencarna. Desencarnar é se livrar do corpo. E tem muita gente que fica pregado no corpo há muito tempo. Tá? Então, desencarnar é se livrar do corpo. E é necessário desapego das coisas materiais para que se consiga isso. Não veja aí nenhuma crítica, mas é uma questão prática. Quantas pessoas
existe que cuida do corpo ao máximo, né? Poxa, todo bombado, todo arrumado, isso, aquilo, mas não pensa nem um pouquinho no espírito. Se morrer naquela condição, o que vai acontecer? Vai ficar pregado um tempinho ali. Ah, mas eu tenho um filho que faz assim. Cara, deixa, educa ele se você não conseguiu antes, porque pode dar ruim. Mas às vezes o cara, olha só, não é um julgamento. Às vezes o cara faz tudo isso, mas cuida da alma. Entendeu? Se você cuida do teu corpo, faz a sua plástica, não sei o que, se embeleza, mas cuida da alma, o corpo é apenas uma veste que quando você desencarnar, você deixa para lá. Mas se você ficar pregado nele por sentimentos, lembra que Jesus falou? Não arranja tesouro na terra. Tá? Ele fala de coisa perecível, o que a ferrugem destrói, se for de metal, a traça come. Tá? Mas ajunteis tesouro no céu onde nada disso existe. Ou seja, ajunteis tesouros conscienciais que quando você morrer, são eles que você vai levar. Entendeu? Muito claro isso, né? E agora, porque antes a gente não conseguia perceber Jesus desse jeito, né? 287. Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? Gente, totalmente claro. Quem não conhece como é que Bezerra foi acolhido? Quem imagina como é que vai ser acolhido quem faz o mal? Quem lê o livro Céu e Inferno, lá na segunda parte, você vai ter N exemplo disso aí, né? A resposta. A do justo, como bem-amado irmão, desde muito tempo esperado. A do mal, como um ser desprezível. Totalmente natural, né? 288. Que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? Uma festa. Chegou um parceiro. Chegou um parceiro, entendeu? Ao contrário dos bons, né? 289. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a terra? A resposta é sim. Os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoadas. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada e ajudam a despender dos liames. É uma graça concedida aos bons espíritos o lhes virem ao encontro os que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em insulamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. É uma punição. Então, crédito. E se eu cumprir o meu contrato de reencarnação, entre muitos que vão estar lá para me receber, estão meus familiares. Totalmente natural isso aí, né? 290 e última questão. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? De novo, depende isso da elevação, não é sempre, né? Deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Um exemplo maior que a gente conhece, tem muito, né? É da mãe do André Luiz. Então, meus amigos, a gente faz questão de ler questão por questão, porque eu sei que vocês estudam, mas é porque nessa questão do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, não pode se admitir o achismo. Eu posso sim dar a minha interpretação, ler e dar a minha interpretação, mas eu não posso dizer, eu acho, não. Porque você tem o direito também de ir num texto legítimo e tirar a sua conclusão. Por quê? Porque o Senhor tem nos preparado para que nós consigamos subir degrau por degrau até chegarmos a Ele. E nós podemos estar em degraus diferentes. Muitos dos senhores aí podem entender muito melhor do que eu, conhecer muito mais do que eu. Tá? Então, eu digo, não é assim, não. Estou te mostrando um texto legítimo. Estou te dando a minha interpretação e deixando que você livremente faça a sua. Mas tem uma coisa que nós não podemos esquecer. A meta, o mestre, o modelo, o guia, é Jesus. Então, para chegar àquela perfeição, é imprescindível que nós procuremos, não só o estudo, como nós já falamos, mas principalmente procurar vivenciar isso. O que é um negócio que o Espírita fala muito? Reforma íntima. O que é isso? Ah, mas é tão pomposo. Reforma íntima. Reforma íntima é se educar. Se eduque como Espírito. Se educar como Espírito. Como vimos, nós vamos ter que sublimar tudo que nós gostamos hoje. Então, sexo, claro, mas faça atrelado, como a gente vai encontrar na doutrina, ao sentimento. Tá? O casamento em si, como também está na doutrina, não é coisa de Deus. Isso até me assustou quando eu li. O casamento é coisa civil, coisa da terra. O que é de Deus é o sentimento. O casamento civil ele é uma necessidade, por quê?
Porque tem que ter o direito de sucessão. Se eu desencarnar, mas quem vai ficar meus bens, etc. Aquelas coisas, né? Mas percebam bem, comer, eu não devo comer, devo, só não devo mais abusar. Beber, posso, mas também sem abusar. Quer dizer, se eduque. Porque cada encarnação a gente vai educando um pouquinho mais, vamos mudando o nosso perispírito e vamos construir o corpo que nós desejamos para ir, vamos dizer assim, para um planeta feliz. Tá? Muito obrigado aos senhores e às senhoras pelas boas vibrações e muita paz a todos e muito obrigado à direção pela oportunidade. Nós aqui agradecemos, muito conteúdo, né, para nossas reflexões, que o senhor Raimundo possa estar conosco muitas e muitas vezes. E vamos passar agora para o segundo momento, que é o momento dos passes, e aí pedimos aos médios que se localizem, por favor. Está cheio. Então, vamos fechar os nossos olhos, serenar a nossa mente, o nosso coração, sentindo toda a espiritualidade aqui presente, junto aos médios, para trazer para nós aquilo que necessitamos, o fortalecimento, a pacificação, a cura de nossas almas. Então, assim, Mestre querido, mais uma vez rogamos que as tuas vibrações de amor possam vir do mais alto e recair sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Pedimos aos benfeitores responsáveis pela tarefa, pedimos a Ti, Mestre, a Deus, nosso Pai, a permissão para, de nossa parte, darmos por iniciado o momento dos passes. Graças a Deus. Que o Senhor Jesus esteja conosco. O comentário de hoje, nós vamos falar do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 1, 2, 3 e 4. Esse capítulo, ele vai falar do dom de curar, das preces pagas, que são os dois que a gente vai falar hoje, e também vai falar depois dos mercadores expulsos do templo e mediunidade gratuita. O título do capítulo é Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. E lembrando a leitura da companheira, só da passagem de Mateus, ela fala assim, ó, devolvei a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Muito claramente, e já comentado pelo nosso companheiro, quando da abertura do momento da palestra, onde ele nos facilitou, fazendo uma introdução muito clara e muito específica sobre a passagem de Mateus, que fala da mediunidade, que fala dos dons que Deus nos dá acerca da nossa encarnação. Estamos falando de doutrina espírita, estamos falando de reencarnação permitida por Deus e acompanhada pelo Mestre Jesus. Estamos falando de mediunidade. Estamos falando do dom que Deus nos deu para estender a mão ao outro. Precisamos recordar, quando dos estudos da doutrina espírita, que a mediunidade é nos dada a título de recuperação, oportunidade de trabalho frente a um novo episódio da nossa vida de espírito, que é eterna, envolvida totalmente com a evolução do espírito, mas sobretudo ligada à lei de trabalho e à lei de amor. Encarnamos uma oportunidade da mediunidade para trabalhar na seara do Mestre Jesus. Quando que o Mestre Jesus cobrou algo dentro da sua passagem na Terra?
Qual o momento que a gente percebe que ele faz alguma troca em benefício de si e quiçá dos outros que estavam com ele? Precisamos ter esse tema como uma forma muito profunda, porque através das nossas dores, através das nossas fraquezas e insegurança, nos vemos em situações à frente de oportunidade de melhora rápida, oportunidade de sair da situação de dor aparentemente que nos encontramos. E aqui a gente está falando de dar gratuitamente, a gente está falando muito do médium não cobrar por aquilo que recebeu de graça, mas como fica quem compra? Que troca eu proponho quando eu beneficio alguém ou algum serviço ou alguma entidade pensando em obter troca material? O companheiro falou o tempo todo da palestra que nós somos espíritos. Precisamos reforçar isso, mesmo estando na casa espírita. Porque, querendo ou não, a base do nosso perispírito reencarnado aqui é material, é muito forte. Ele também falou isso. Os apelos são muito grandes. E, às vezes, tentamos algum caminho, algum corte de caminho e justificando. Eu lembro do Chico, né? A gente sabe aqui quanto o Chico se dedicou e quanto ele produziu. Chico era um produtor de trabalho material espírita. Material porque foram livros, né? Tudo com o dom que ele recebeu. E quantas vezes ele não foi questionado acerca de viver de forma tão simplória, de forma tão abaixo daquilo que ele poderia, do ponto de vista material. Me veio também aqui o doutor Bezerra, né? O doutor Bezerra tinha questões familiares por causa disso, né? Quantas vezes ele teve que se justificar a falta de coisa em casa, sendo médico, sendo político, né? Foi um político interessante, né? No Rio de Janeiro. Tinha uma posição social, quando olhado de fora, pela posição que tinha, e às vezes faltava coisa em casa, porque ele tirava do que tinha do bolso, da mão, né? Tem muito famosa a história do anel de formatura. Então a gente precisa repensar um pouco disso, mesmo sabendo que não estamos no lugar desses espíritos muito elevados, mas estamos no exercício de traçar a mesma estrada. E aí a segunda parte de hoje são as preces pagas. Era muito comum naquela época, né? As preces pagas. E Jesus, ele fala assim, não adianta, né, você caminhar com as vestes, né, para ser admirado, para passar uma certa situosidade, a fim de que essa admiração te leve a poder cobrar para rezar. Como a gente vai pagar ou pensar em pagar algo que não é nosso? Quando eu oro aos espíritos pedindo uma atuação, pedindo uma ajuda em prol de outra pessoa, não é meu, né? Não é do médium, não é do padre, não é do pastor, não é de ninguém. É de Deus, é do Mestre Jesus que nos conduz. Então, todos esses fatores, eles têm dois lados. O lado de quem vende ou se oferece para obter vantagem, e essa vantagem não precisa ser de fato dinheiro, pode ser qualquer tipo de favor, qualquer tipo de encantamento. E eu finalizo com um exemplo muito bacana. Nós temos as visitas fraternas, né? E é muito comum a pessoa que está acamada e que não pode ir à casa espírita ficar muito grata de receber aos domingos, sobretudo as nossas visitas são aos domingos, domingo de manhã, alguém sair da sua casa para rezar e para dar um passe de cura, a fim de ajudar no tratamento dessa pessoa. E não é incomum ela tentar presentear as pessoas que a visitam, com uma forma de carinho, com uma forma de amor. A nossa formação foi no Leon Denis, junto com
com todos que estão nessa casa aqui, né, na base dessa casa, que é o Newton, né, que é o presidente de todos, e para a gente é muito fácil reagir sobre isso, porque o altivo ele era muito claro acerca disso, né? Ali não é nosso, né? A visita aos domingos não é um esforço do médio de sair de casa, até porque não é esforço nenhum, é um benefício para ele sair de casa, não é caridade, né? Faz parte do trabalho, simplesmente do trabalho que ele se propôs fazer nessa encarnação. E é isso, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco, graças a Deus. Então, agora mais pacificados, mais harmonizados, é chegado o momento de agradecer. Senhor Jesus, só temos dizer gratidão por tudo que recebemos aqui na manhã de hoje, por todo esse tratamento, pela oportunidade de estarmos conhecendo o Teu Evangelho e que essas vibrações possam permanecer conosco ao longo da semana, nos estimulando nesse esforço de buscarmos o bem. Então, assim, em nome dos dirigentes desta casa de amor, em Teu nome, Mestre querido, em nome do amor de Deus, Pai de todos nós, é que pedimos a permissão para darmos por encerrado o nosso momento de estudos e passes da manhã de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Uma ótima semana para todos nós.